Deus está vendo a tua luta. Eu tenho uma palavra para nós hoje aqui, para mim, para você, para todos nós. Pegar um versículo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu não sei se vou repetir esse versículo ou se é um versículo novo, né? Cada dia a gente fala uma palavra. Diz o seguinte, esse versículo: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Forte demais. Esse versículo eu acho que eu nunca li aqui não. Vamos repetir. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um de nós somos tentados pelo desejo mau, né? Aí vem o seguinte: sendo por este arrastado e seduzido. Nós somos seduzidos pelo pecado. Então esse desejo que está em você, tendo concebido você, esse desejo, você fez esse desejo que a sua carne pediu, vai dar à luz o pecado. Após ser consumado, gera morte. O pecado, após ser consumado, vai gerar a morte. Vocês entenderam, gente, por que a gente morre? A gente morre aqui nessa terra por causa do pecado. Mas nós pecamos, mas nós temos que pedir perdão desse pecado antes que Deus nos recolhe. Nós temos que arrepender desse pecado. É claro, nós podemos pecar à vontade e pedir perdão. Você não sabe a hora. Você não sabe nem o dia nem a hora que Deus vai te recolher. É por isso que a palavra está dizendo para nós, né? E todo mundo sabe, né, que o pai do pecado é o maligno. Ele quer que a gente peca. Ele quer que nós pecamos. Ele que bota esse desejo aí na nossa mente e nós acabamos pecando, né? E na Bíblia, como eu já disse aqui, na Bíblia o pecado significa errar o alvo, né? Já falei isso por aqui. A gente erra o alvo quando a gente peca. E o pecado, né? O que é pecado? É transgredir uma lei, que é de Deus. Fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. Se rebelar, desobedecer a Deus, né? Não seguir o padrão perfeito que Ele propôs para nós, através, está escrito na Bíblia para a gente. Tem um padrão para nós viver aqui. Existe aquele padrão. E devido ao pecado, todos nós, né? Fica separado de Deus. A gente fica condenado, né? E a consequência dessa é a nossa morte. Essa é a consequência. E o pecado, gente, é a causa que existe a maldade neste mundo, né? Existe tanta maldade nesse mundo, é por causa do pecado. É muita coisa ruim que acontece. Tem gente que não está nem aí, está pecando, não pede perdão, não se arrepende. Isso é ruim, né? E quem vive no pecado, todo mundo sabe, né, que é o escravo do pecado. E faz a vontade de quem? Do maligno. Eu sou escravo do maligno. Não gosto nem de falar o nome dele aqui, né? Então aquele que vive no pecado está sendo escravo dele, está montado a cavalo em você, porque ele é o pai do pecado. O maligno é o pai do pecado. Então, se a gente viver só no pecado, você está sendo um cavalo do diabo. E eu não quero. Você quer ser? Eu não quero, não. E a nossa carne é fraca, né, gente? A nossa carne é fraca e é sujeita a errar. Mas nós temos que lutar contra esse erro. Nós temos que lutar, nós temos que bravamente não errar. Não estou falando aqui que eu sou santo, não. Ninguém é santo aqui nessa terra, todos nós pecamos. Mas nós temos que brigar, lutar contra o erro. É a briga contra a carne. Nós temos que estar... O Espírito Santo luta. E nós temos que estar do lado do Espírito Santo. E não é à toa, né, que Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado, né? Mas não é porque Jesus veio que nós podemos pecar à vontade, que nós estamos libertados, não. Ele veio para nos dar essa oportunidade de ter o perdão. Através da morte de Jesus naquela cruz, nós temos o perdão de Deus quando nós arrependemos de coração. Não adianta você pecar e falar, vou pecar de novo, daqui a pouquinho vou pedir perdão a Deus e vai ser legal. E é desse jeito. Então nós temos que sempre brigar, lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado, porque o pecado não dói, né, gente? E se você recebe Jesus como seu Salvador, vive uma vida separada do mal, você fica livre do poder da maldade, aí sim
você vai ter uma vida melhor. Quem vive com Cristo, gente, não é mais escravo do diabo, não é mais escravo do pecado. Porque às vezes você peca naquele momento, na mesma hora você de repente, opa, o Espírito Santo toca em você, errei aqui, meu Deus, perdoa aí, e se você, nesse pecado você ofendeu alguém, peça perdão, para provar mesmo que você arrependeu de coração, e você novamente vai ficar unido com Deus. Nós temos que estar sempre ligados com Deus. Quando pecar, confesse e abandona o mal, abandona aquele mal, e porque Deus é fiel e justo para perdoar e purificar a vida de cada um de nós. Amém? Esta é a nossa palavra de hoje e agora nós vamos falar com Deus. Espero que você tenha gostado da mensagem, entendido a mensagem e vai procurar, mudar a vida daqui para frente, ser uma vida com Deus. Amém? Poderoso Deus, meu eterno Pai, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui falando da Tua palavra, palavra que eu creio que o Senhor pediu para a gente falar aqui. Eu acredito, eu tenho fé que o Senhor quer que a gente fala aqui no programa. Não é à toa que essa palavra caiu aqui para a gente falar, Pai. Muito obrigado, Senhor, primeiramente por ter enviado Jesus Cristo, para nós podermos ter essa oportunidade, Pai, de pedir perdão e ser perdoado. Ai de nós, se o Senhor não enviasse o seu Filho para morrer por nós. Pai, eu quero pedir perdão dos meus erros, algo que às vezes a gente faz que não agrada ao Senhor, Pai. Perdoe por isso. E eu confesso que o Senhor é tudo na minha vida. E confesso que eu tenho pecado. Mas eu quero me livrar desses pecados. Os irmãos que estão comigo agora, Pai, também abençoe a cada um. Ajude eles também a ficar livre dessas tentações, para que eles possam vencer o bem com o mal. Consiga vencer o bem e afastar o mal da vida deles. Cada um desses irmãos. Eu sei que o mal é terrível, meu Deus. Que nós possamos ser pessoas melhores aqui nessa terra. Mim, os irmãos, todos que me rodeiam, nós possamos ser umas pessoas melhores aqui neste mundo, para dar exemplo. Aquele exemplo que o Senhor quer de cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Meu Pai, antes de terminar, eu quero pedir ao Senhor que conforte os corações desses irmãos, dessa irmã que perderam aí alguém na família, aquelas que eu falei aqui agora no programa, outros também que perdeu aí, que a gente não está sabendo, mas o Senhor sabe. Que conforte o coração de cada um deles, Pai, e que eles possam neste momento aqui aceitar, porque nós temos que aceitar, porque o Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada, Pai. Por isso eu te peço agora essa ajuda, Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã também que estão com problemas aí, eu não sei o que, saúde, aqueles que pediram oração, não falei o nome aqui, mas o Senhor sabe. Muitos aí pediram a oração hoje, inclusive falaram até no ar aqui no programa, mas eu não vou citar nome aqui agora, mas porque eu não preciso falar o nome, Pai, que o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. Ajude a cada um deles que eles possam solucionar esse problema, não sei se é na parte financeira, parte de saúde, Pai, ou união na família, coisas com o filho, filhos com problemas do alcoolismo, na droga, esposa com marido aí na droga, casais que estão aí, Pai, que às vezes nem dormiram junto essa noite, meu Deus, às vezes nem dormiram junto, mas eu creio, Pai, que neste momento o Senhor vai tocar no coração de cada um deles, eles que se arrependam, que um possa ceder, e que essa união volta a continuar o que era antes, não sei se era ruim antes, mas que ela possa ser melhor. Não sei qual o problema desse casal, que estão agora passando por esse problema, eu não sei, só o Senhor sabe. Por isso eu estou te pedindo agora nesse momento essa ajuda, que eles possam se reconciliar e viver assim, melhor do que antes, Pai, que eu sei que com o Senhor as coisas se tornam muito melhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, amém. E vamos com a moda de hoje, né? Uma canção bonita, um hino bonito, né? Eu vou falar. Canção e louvor, eles vão falar, hein? Preste atenção que eles vão falar aí. Canção e louvor. Eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo a agradar.
pois o meu compromisso é com Jeová. Então se segura aí, pois eu vou bradar. Eu vou falar o que você não quer falar, e sem ter medo do mundo me cancelar, pois não procuro a aprovação de quem por Deus foi reprovado. Eu me preocupo é ter meu nome no livro sagrado. Então me dê licença, pois agora eu vou falar que a Bíblia ainda é a mesma e não tem como atualizar. O que era errado ainda é errado. O que era pecado ainda é pecado. Lascívia, adultério, roubo e fornicação, Deus ainda abomina e não mudou de opinião. Se pensam que a palavra com o tempo envelheceu, tem que orar de novo e voltar a temer a Deus. Abram os ouvidos agora para escutar, pois o que Deus mandou eu vou falar. A Bíblia não é app de celular, que de tempos em tempos você tem que atualizar. A Bíblia é santa, é a palavra que guia, é mais atual do que o jornal do outro dia. A Bíblia é santa, é pura, espada que fura, é arma com 66 cartuchos na agulha. É um livro sagrado que incomoda quem não gosta, mas pra quem se alimenta é a palavra que transforma. É mata para o crente que quer chegar no céu, é água pro sedento e doce como mel. Fechada é só um livro pros ateus, mas aberta pra igreja ela é a boca de Deus. Parece tão arcaico, e o que digo você não tem se agradado. Se a palavra que eu canto te parece tão pesada, então segura aí, porque lá vai outra pedrada. Igreja não existe pra agradar o mundo, pois aquilo que é santo não se junta com o impuro. Igreja não é lugar de continuar sendo quem és. Se quer ser crente, seja crente da cabeça aos pés. Jesus pregou amor ao pobre pecador, mas o pecado ele totalmente abominou. Gostando ou não gostando é desse jeito, pois ele nunca mudou. Ah, eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo a agradar, pois o meu compromisso é com Jeová. Então se segura aí, pois eu vou falar. Ah, eu vou bradar que pecado ainda é pecado, errado ainda é errado. Mentiu vai pro inferno, roubou vai pro buraco. A Bíblia é a verdade e não é relativa. Se quer morar no céu, ora, canta e santifica. O céu não é uma praça pública que chega quem quiser com a vida toda suja. O céu é santo, lá só entra santo com a vida pura.